A história começa com um grupo de heróis lutando contra um rei demônio. O rei é feroz, mas os heróis conseguem contê-lo com magia. O demônio lança um ataque poderoso, mas ele é bloqueado pela barreira do mago. A fera continua disparando ataques devastadores, mas cada um é recebido por uma contra-resposta dos heróis. O grupo acerta o ataque final perfeitamente, e o demônio é finalmente derrotado. Ao retornarem ao castelo, os 4 magos que ajudaram o herói a derrotar o rei demônio são celebrados. Em reconhecimento aos seus esforços, o rei lhes concede uma honra muito especial. Eles são os sábios do fogo, terra, água e vento, e o rei diz que lhes dará os títulos reservados aos mais fortes dos magos. Ele anuncia que serão chamados de os 4 imperadores, e todos ficam chocados. Neste mundo, apenas os de sangue nobre podem obter o título de imperador. O sábio chamado Eftol não acredita que esses títulos estejam sendo concedidos a eles, e ele se sente muito honrado. O rei reconhece que neste mundo de magia, Eftol não é o mais poderoso. No entanto, ele conquistou um grande título e de agora em diante será conhecido como o Imperador do Trovão. Os outros sábios recebem seus títulos também, e todos os aplaudem. Enquanto todos comemoram, Eftol não consegue conter a emoção. Após 40 anos estudando magia, seus esforços finalmente estavam sendo reconhecidos da melhor maneira possível. Muitos anos depois, a aprendiz de Eftel, chamada Merlin, diz a ele que o café da manhã está pronto. Eftel aguarda ansiosamente o dia, pois ele será repleto de treinamento. Mais tarde naquele dia, Eftel treina seus alunos e os elogia por fazerem um bom trabalho. Um aluno deixa a pedra cair na cabeça ao tentar manter um feitiço, e Eftel lembra aos alunos para manterem o foco. Se não conseguirem focar, não conseguirão manter seu círculo mágico enquanto entoam. Eftel eventualmente o manda liberar um feitiço, e fica claro que os alunos estão exaustos. Ele diz a ele que é hora de tentar os feitiços de nível 4 novamente, mas Merlin diz que ele deveria descansar um pouco. Eftel é pego de surpresa pela preocupação dela com ele, mas ele a garante que está bem. Uma retrospectiva revela que Eftel encontrou Merlin após um desastre. Sua mãe era uma demônio que perdeu a vida ao ser pega na batalha do herói contra o rei demônio. Eftel tem certeza de que Merlin não se lembra, mas ele acabou com a vida de tantos membros do clã dela. Ele só pode sentir culpa, especialmente porque ela se preocupa tanto com ele. Eftel supera isso para lembrar os alunos como usar feitiços de nível 4. Merlin quer ansiosamente que ele lhe ensine sobre feitiços de nível 6, mas os outros alunos apontam que é muito cedo. Eftol diz que Merlin é animada como sempre, e ela o lembra que é porque ela é a melhor aluna do Imperador do Trovão. Eftol não responde a ser chamado por esse nome, e apenas se pergunta por que Merlin está com tanta pressa. Ele a lembra que os fundamentos são importantes, e é por isso que eles precisam praticar sua concentração. Merlin diz urgentemente que precisa se apressar e ficar mais forte, mas ela se detém antes de revelar o porquê. Um tempo depois, vemos o que realmente motiva Merlin. Ela fica em frente a uma floresta perigosa e diz a si mesma que não pode ter medo. Merlin está apavorada ao entrar na floresta, mas ela se apressa a continuar em frente. Eventualmente, ela chega a uma caverna e diz que deve derrotar o monstro que vive lá dentro. Essa será a única maneira de ela realmente se chamar de melhor aluna do Imperador do Trovão. Uma vez que ela se torne isso, ela poderá ensinar a todos para que Eftol não precise. Tudo o que Merlin quer é que Eftol finalmente possa relaxar e descansar. Infelizmente, as coisas não correm tão bem, pois momentos depois, vemos Merlin correndo para salvar sua vida. Ela está sendo perseguida pela fera da caverna, e ela não acredita que a magia de nível 4 não funcionou contra ela. Seus ataques não fizeram nada, então ela só tem uma opção. Ela se vira para encarar o monstro e começa uma encanação. Enquanto prepara seu ataque, ela se lembra de focar como Ethel a ensinou. Não é fácil porque ela está preparando um feitiço de nível 6, e o monstro se aproxima rapidamente. Ela está prestes a ser atacada, então ela libera o feitiço. Ela fica feliz em ver que o feitiço funcionou, mas não dura muito. O monstro é simplesmente muito poderoso, e ele a ataca. Merlin está em grave perigo enquanto a fera se aproxima dela e se prepara para acabar com sua vida. Jess e Merlin ficam aliviadas ao ver que Ethel chegou para ajudá-la. Infelizmente, ele repreende Merlin, lembrando-a que ele disse para ela ficar longe desta floresta. Merlin pede desculpas, e Eftel diz a ela para ouvir atentamente. Ele aponta que ela tem o maior potencial entre todos os seus alunos, mas ela está com muita pressa. Ele explica que o poder que você se apressa em dominar não é poder real algum. Jast e Merlin ficam horrorizados enquanto o monstro se prepara para atacar novamente. Eftel nem sequer encara a fera, pois está apenas chateado por interromper sua palestra. Com um simples movimento de pulso, Eftel libera um feitiço de nível 10. O dano consome uma grande parte da floresta, e Merlin observa maravilhada. Depois, Merlin se maravilha com o quão forte Eftel é. Eftel diz a ela que ela já estudou o suficiente por hoje, então ele a manda embora. Infelizmente, ele desaba no chão e tosse sangue. Eftel amaldiçoa sua doença e percebe que Merlin o viu desmaiar. Merlin revela que esta não é a primeira vez, e ela sabe que ele está doente. Ela revela que é por isso que ela queria aprender o mais rápido possível para poder ajudá-lo. Eftel fica chocado porque Merlin tem trabalhado tanto, e foi por causa dele. Merlin insiste que ele precisa se cuidar, então ele deve descansar o máximo que puder.
Infelizmente, Eftel aponta que ele não tem muito tempo sobrando, então ele não tem tempo para descansar. Merlin não consegue entender por que ele ainda treina magia, mesmo estando tão doente. Eftel simplesmente explica que quer treinar os alunos talentosos que vêm depois dele, assim como Merlin. Ele continua dizendo que houve um tempo em que ele queria ser o mais forte do mundo. Todo mago quer ser o maior de todos os tempos, e ele não foi exceção. Infelizmente, ele percebeu que nunca alcançará esse sonho. Merlin não acredita no que está ouvindo porque sabe o quão forte ele é. Ela diz que o Imperador do Trovão é o mais forte de todos, e aponta que mesmo hoje, ele usou um feitiço de nível 10 sem esforço. Eftel reconhece isso, mas ainda não é o suficiente. Comparado aos magos mais jovens e seus talentos, Eftel sabe que não pode competir. Mesmo durante a batalha contra o Rei Demônio, ele estava lutando, mesmo sendo o mais velho entre eles. No dia seguinte, um dos alunos de Eftel chega com notícias urgentes. Ele revela que o Imperador da Chama terminou sua teoria de aptidão mágica. Eftel fica chocado e examina os detalhes. Ele não consegue acreditar no que está lendo, pois a descoberta da aptidão mágica de alguém há muito tempo é considerada impossível. Eftel fica maravilhado ao ler sobre como isso realmente é feito. Como ele sempre esperou, o Imperador da Chama prova ser um gênio. O aluno de Eftel se pergunta o que ele fará, então Eftel diz que eles deveriam tentar. Ele reúne seus alunos e faz os preparativos para descobrir quais são suas aptidões mágicas. O primeiro passo é colocar um único fio de cabelo do sujeito do teste em um frasco. Isso imerge em água mágica especial que é tratada para cada elemento. Merlin é a primeira a ser testada, e os alunos ficam maravilhados quando seu cabelo reage com a água mágica. Os frascos azul e verde estão brilhando, então eles se perguntam o que isso significa. De acordo com o artigo do Imperador do Fogo, a força da luz e a profundidade da cor indicam um ranking entre E e S. Quanto aos resultados de Merlin, verde e azul estão brilhando e coloridos. Isso significa que ela tem uma aptidão de rank S para água e vento. Os outros tubos de ensaio são vermelhos e marrons, então isso significa que seu fogo é rank C e sua terra é B. Todos os alunos ficam maravilhados, mas Uftal percebe que isso não parece significar muito para Merlin. No entanto, ele a criou desde bebê, então ele sabe o que isso significa. Dado que ele sabe sobre sua aptidão mágica, os resultados deste teste são 100% precisos. A maneira atual como as pessoas aprendem magia neste mundo envolve fazer um aluno estudar feitiços básicos de todos os tipos. Após um certo tempo, eles decidem qual acreditam ser sua aptidão. No entanto, com este teste, eles poderão saber no momento em que começarem a escola. Aftel se corrige ao perceber que, de agora em diante, eles poderão saber a aptidão de alguém no momento em que nascer. Isso também significa que eles podem treinar sua aptidão muito mais cedo e se tornar muito mais fortes. Aftel quer se testar, mas Merlin aponta que ele já é um dos 4 imperadores. Os outros alunos estão curiosos para ver o que isso mostrará, então Merlin se prepara. Ele pensa que, mesmo que não consiga atingir o nível mais alto de magia, ele quer saber se ele já teve o talento para isso. Ele trabalhou centenas de vezes mais do que qualquer um, e até se esforçou mais do que os outros 3 imperadores. Nem chegou perto, então ele quer ver o que ele poderia ter realizado se soubesse com 100% de certeza qual era sua aptidão. Para a surpresa de todos, o teste mostra que sua água é incolor. Incolor significa nenhuma aptidão, mas os alunos não acreditam. Não há como Eftel ter 0 aptidão, e Eftel concorda. Nenhuma aptidão significa que nenhum dos espíritos o abençoará. Eftel realmente luta para aceitar isso, e ele desesperadamente se lembra que ele é o Imperador do Trovão. Merlin tem certeza de que eles devem ter feito algo errado, então ela diz que eles deveriam tentar novamente. Eftel concorda ansiosamente com ela, então eles continuam tentando. Infelizmente, não importa quantas vezes eles tentem, o frasco permanece incolor. Eventualmente, Eftel é forçado a aceitar que ele nunca teve aptidão. Ele percebe agora que faz sentido, porque sempre levou mais tempo para ele aprender magia do que todos. Foi apenas seu esforço incessante que o tornou melhor que os outros. Ele determina que a razão pela qual ele não conseguiu vencer os outros imperadores, e a razão pela qual eles sempre o superaram, foi porque ele não tinha aptidão mágica. Ao aceitar esse simples fato, seu corpo começa a se deteriorar novamente. Sua condição só piora à medida que sua tosse se torna mais violenta, e Merlin tenta cuidar dele. Infelizmente, ele está em tão mau estado que diz a ela para ficar longe para que ela não veja o quão ruim é. Enquanto Eftel luta contra sua doença, ele pensa em como sempre achou que poderia alcançar os níveis mais altos de magia um dia. No entanto, não importa o que ele fizesse, ele nunca conseguia superar o muro chamado talento. É neste momento que ele perde todos os seus desejos de vida e toda a sua esperança. Ele se chama de patético e se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse mais tempo. Sua vida está começando a desaparecer, e em vez de ir pacificamente, ele está partindo com arrependimento sem fim. Ele é dominado pela frustração, mas está sem tempo e sua vida chega ao fim. Nesse momento, uma habilidade misteriosa é ativada e usa a segunda reencarnação. Aftel se encontra em um lugar brilhante e se lembra de algo. A última vez que ele esteve aqui foi há 50 anos, e ele acabou de se lembrar que tem a habilidade de reencarnação.
Uma deusa aparece diante dele, e ele se lembra que foi aqui que ele a conheceu pela primeira vez. Foi depois que ele terminou sua primeira vida em um mundo diferente do último. A deusa o cumprimenta e o lembra do que aconteceu. A habilidade de Aethel, chamada Indomável, lhe dá o poder de trabalhar em direção ao seu objetivo sem nunca desistir. Eftol fica surpreso, mas isso explica porque ele nunca consegue desistir de nada. A deusa agora declara que é hora da segunda reencarnação de Eftol, assim como da última vez, ele pode escolher 2 habilidades de bônus iniciais. Ela lhe oferece algumas opções, mas Eftol passa por todas elas. Ele explica que ainda tem todo o conhecimento mágico que aprendeu ao longo de 2 vidas. Se ele apenas tiver tempo para se esforçar mais para melhorar, então é tudo o que ele precisa. A deusa fica surpresa, mas ela entende completamente. Aftel ascendeu ao posto de 4 imperadores, mesmo sem aptidão. Isso não foi apenas por causa de sua habilidade, foi graças à força de sua vontade. Aftel está pronto, então a deusa o reencarna pela segunda vez. Um tempo depois, Eftel acorda e se encontra em um novo corpo, e um monte de memórias retornam a ele. Enquanto ele se olha no espelho, ele se lembra que ele é Eftel, o Imperador do Trovão. Jazz então, sua mãe chega para dizer que o café da manhã está pronto. Enquanto comem, Eftel pensa em sua situação. Graças à habilidade de segunda reencarnação que a deusa lhe deu, Eftel está agora em sua terceira vida. Desde que completou 4 anos, memórias do antigo Eftol começaram a retornar. Ele declara que desta vez, ele realmente vai dominar a magia. Felizmente, o que ele acabou de lembrar esta manhã foi como preparar a água para o teste de aptidão mágica. Eftol não quer perder tempo, então ele vai se testar. Infelizmente, assim como ele esperava, a água está incolor novamente. Isso significa que é muito provável que ele atinja seus limites ao aprender feitiços de nível 10, assim como da última vez. De repente, um dragão gigante e aterrorizante surge do nada, e Eftel percebe que ele tem olhos carmesins. Isso deixa claro que alguém deve tê-lo irritado. O dragão está sendo perseguido por alguns cavaleiros, e Eftel percebe que a capital está em perigo. Eftel corre atrás dele, mas Paral se lembrar de algo. Ele poderia ter ajudado a lutar contra essa besta quando estava no auge, mas agora ele tem apenas 4 anos. Afel pensa que, se soubesse que isso aconteceria, teria renascido em um corpo que pudesse usar magia. Ele está completamente impotente agora, e só consegue se lembrar do feitiço antigo que criou. Era seu próprio feitiço original de nível 10. Nesse exato momento, enquanto pensa nesse feitiço, ele se ativa sem aviso. O círculo mágico é enorme e libera um poderoso ataque de relâmpago. Esse feitiço atinge o dragão aterrorizante e o dizima completamente. Eftol encara em choque porque não consegue entender como acabou de derrotar a besta. Os cavaleiros ficam ainda mais confusos e se perguntam se o dragão foi atingido por um raio. Eftol encara a própria mão em choque ao perceber o que está acontecendo. Ele acabou de renascer neste mundo, capaz de empunhar habilidades mágicas do auge de sua vida passada, mesmo tendo apenas 4 anos. Um tempo depois, Ethel reflete sobre sua situação atual. Já se passaram 3 anos desde que seu eu passado reencarnou neste corpo, e ele fez muita pesquisa. O que ele descobriu é que o mundo em que ele está agora é o mesmo em que viveu, mas 400 anos depois. Na manhã seguinte, um homem chega à casa de Eftol. A mãe de Eftol o agradece por ter vindo, e ele diz a ela para não se preocupar com isso. Eftol nos explica que mora sozinho com a mãe, e o homem que acabou de chegar para dar dinheiro a ela para as despesas é seu irmão Frazier. Frazier se pergunta se Eftol está bem e se surpreende ao vê-lo estudando um livro tão difícil para sua pouca idade. Eftol diz que acha os livros muito interessantes, então Frazier promete trazer alguns livros de presente na próxima vez. A mãe de Eftol diz que dá para saber quem é o pai de Eftol porque ele gosta tanto de ler, e Frazier concorda. Frazier não acha que Eftol consiga entender o que os livros dizem porque ele ainda é muito jovem, mas não tem dúvidas de que Eftol os dominará em breve. Frazier diz que o pai deles ficará muito satisfeito, então Eftol se pergunta quando finalmente conhecerá o pai. Frazier pede desculpas porque o pai deles está ocupado e tem dificuldade em arranjar tempo. Eftol tristemente nos explica que nunca conheceu o pai. Seu pai é o Duque Orcat, e ele é uma pessoa importante no campo da magia no Reino de Azul. Ele é descendente do eu passado de Eftol, então Eftol está curioso para saber como ele é. Infelizmente, a mãe de Eftol não tem aptidão mágica, então a esposa do Duque e suas outras amantes não gostam muito dela. Elas são uma família de magos, então não conseguem entender por que o Duque teria um filho com alguém sem aptidão mágica. A esposa do Duque detestava tanto a família do lado de Efto que os mandou morar no meio do nada. Em outras palavras, a família do pai de Efto não o reconhece como filho, e é por isso que ele nunca conseguiu conhecer o pai. Frazier pede desculpas novamente e promete falar com o pai dele sobre isso. Eftel então explica que Frazier é o segundo filho da esposa do Duque Orcat. Ele teve pena de Eftel e sua mãe, então cuida deles, e ele é um homem muito gentil. Eftel então pensa que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, ele não se importa, desde que possa estudar magia novamente. Mais tarde, Frazier pergunta a Eftel o que ele quer fazer no futuro com todo o estudo que está fazendo. Eftel lembra animadamente que ele é descendente de um mago lendário.
Ele diz que quando completar 15 anos, quer ir para a academia de magia na capital e estudar magia. Antes mesmo que ele possa terminar, a mãe de Eftol o interrompe. Ela aponta que Eftol é como ela, pois não tem aptidão mágica. Eftol revela que nesta era testes de aptidão mágica são normais, então sua falta de aptidão já é conhecida por todos. A mãe de Aftel diz que está pensando em fazer Aftel aprender esgrima e ir para a escola militar em vez disso. Fraser acha que é uma ótima ideia e revela que se formou na escola militar em primeiro lugar. Ele admite que no início escolheu isso apenas porque era jovem e queria se rebelar contra pertencer a uma família de magos. No entanto, no final, ele acha que foi a escolha certa. Magos e espadachins são raros, então o exército cuida muito bem de você. Nesse exato momento, Fraser decide que, como tem tempo hoje, vai ver como Eftel se sai com a espada. A mãe de Eftel fica emocionada, então Fraser começa a treinar Eftel. Fraser fica impressionado ao dizer a Eftel para colocar mais força nos pulsos. As coisas estão indo bem, então ele diz que Eftel tem muita aptidão para esgrima. Eftel está completamente exausto, mas finalmente percebe algo. No início, ele se perguntava por que Fraser estava apenas ensinando educação básica e ciência militar. No entanto, agora ele percebe que Fraser queria que ele fosse para a escola militar desde o início. Eftel percebe que Fraser provavelmente está apenas preocupado com sua falta de aptidão mágica. Nesse exato momento, Eftel para o treinamento de repente e diz a Fraser que na verdade quer ir para a academia de magia. Fraser tenta explicar que as pessoas são boas em algumas coisas e ruins em outras, mas Eftel diz que já sabe disso. Ele sabe que não tem aptidão mágica, mas diz que ainda tem mana. Ele revela que pode até usar magia, então quer ir, não importa o que. No fundo, Eftol pensa que já se passaram 400 anos desde que esteve vivo pela última vez. Ele tem certeza de que, se conseguir chegar à academia de magia, encontrará uma pista para superar seus limites mágicos. Fraser entende, então decide fazer um acordo com Eftol. Ele diz que lançará o feitiço agora mesmo, e se Eftol conseguir replicá-lo de alguma forma, ele recomendará pessoalmente Eftol para a academia de magia. Eftol fica radiante e agradece a Fraser. No fundo, porém, Fraser pede desculpas a Eftol porque sabe que o que está fazendo é um pouco cruel. Ele espera que Eftol fale e se sente muito mal. Ele apenas espera que isso ajude Eftol a ver a realidade e entender seus limites. Fraser diz a Eftol para observar com atenção e ele começa um encantamento longo. Ele diz um monte de palavras e faz um monte de poses e então libera o feitiço. Seu ataque corta uma árvore ao meio e ele está completamente exausto. Fraser se orgulha de ter usado um feitiço de nível 2 e tem certeza de que deve ter parecido um milagre para Eftel. Ele fica chocado, porém, quando Eftel se pergunta se era só isso. Eftel fica completamente impressionado, e Fraser não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele explica imediatamente que usar magia desse nível requer muito esforço. Antes que ele possa terminar, a Fel libera o mesmo feitiço exato em uma fração de segundo. O vento ao redor de seu ataque assusta Fraser, mas ele fica ainda mais chocado com o que vê. O ataque de Aftel removeu um pedaço enorme da floresta, e Fraser não consegue acreditar que uma criança de 7 anos foi capaz de usar magia assim. O que é ainda mais chocante é que ele fez isso instantaneamente, sem encantamento. Apenas um sábio que treinou por décadas deveria ser capaz de fazer isso, e nenhuma criança de 7 anos jamais conseguiria. Ele pergunta a Eftel o que ele fez, e Eftel se desculpa rapidamente. Ele se lembra que deveria apenas copiar o feitiço, mas acabou sendo mais próximo de um nível 4. Fraser está fora de si porque o nível 4 é magia ultra avançada. Isso confunde Eftol porque ele sempre considerou o nível 4 como magia inferior. Fraser exige saber como Eftol pode usar magia tão avançada, e Eftol se esforça para encontrar uma resposta. Ele não pode revelar que foi reencarnado, então tem que pensar em outra coisa. Ele simplesmente diz que não consegue explicar realmente o porquê. Ele está apenas adaptando o conhecimento e o poder mágico que obteve de seus estudos ao seu corpo e cérebro. Eftel então admite casualmente que a verdade é que ele pode realmente fazer magia até o nível 10. Isso é demais para Fraser lidar porque o nível 10 é tecnologia perdida e ele desmaia. Aftel tenta acordar o irmão, mas é inútil. Ele pensa que nunca deixou ninguém nesta vida vê-lo usar magia antes. No entanto, com base na reação de Fraser, ele percebe que algo está errado. Jesse então se lembra que quando derrotou o dragão, todos chamaram sua magia de milagre e disseram que um deus os havia salvado. Eftel percebe rapidamente que algo não está certo nesta era. Enquanto Fraser se recupera, Eftel lê alguns livros sobre níveis mágicos, e finalmente tudo faz sentido para ele. Ele não sabe o que aconteceu nesses últimos 400 anos, mas parece que a cultura mágica declinou muito desde sua época. O que antes era magia ultra avançada agora é considerado tecnologia perdida, e lançar feitiços sem encantamento também não é mais comum. Isso explica por que Fraser desmaiou, então Eftel decide que deve se desculpar com ele. Nesse exato momento, Fraser acorda e ainda está em choque por uma criança de 7 anos lançar feitiços sem encantamentos. Eftel decidiu cobrir seus rastros, então conta a Fraser uma história completamente diferente.
Ele diz que Fraser usou um feitiço incrível para explodir uma árvore, e então parte dela o atingiu na cabeça e o nocauteou. Fraser acredita totalmente na história e se convence de que foi o que aconteceu. A partir desse momento, Eftel decidiu que estudaria magia em segredo. Ele também decidiu fingir com Fraser sobre ir para a escola militar, pelo menos por enquanto. Fraser continua treinando Eftel com a espada, e ele precisa lembrá-lo de manter os olhos no oponente. Eftel admite para si mesmo que não quer realmente ir para a escola militar. No entanto, ele pensa que sua habilidade indomável de sua vida passada pode ter distorcido sua personalidade, porque quanto mais vezes ele é derrotado, mais irritado ele fica. Isso leva a continuar pedindo a Fraser mais uma rodada, de novo e de novo, todos os dias. Fraser está sempre feliz em atender, então o treinamento deles continua para sempre. Quando Eftel tem 10 anos, ele começa a pensar que quer ficar mais forte com artes marciais de uma forma que vá além da magia. Ele destrói completamente um tronco em queda e percebe que usar uma espada é na verdade muito divertido. Além disso, ele acha que ser o espadachim mágico mais forte seria um título bem legal. Nesse ponto, Fraser o ensina a lutar 3 vezes por semana. Nesse exato momento, Fraser anuncia que hoje eles farão algo um pouco diferente e terão uma lição especial. Ele revela que chamou um treinador especial para ensinar Eftel em seu lugar. Um homem enorme chega e pergunta se Eftel é o garoto sobre quem Fraser falou. Fraser confirma que é, e Eftel fica intimidado pelo tamanho desse cara grande. Fraser o apresenta como o Sr. Moria, o ex-comandante de cavaleiros do Reino de Azul. Eftel se apresenta, mas Moria apenas diz para ele atacá-lo quando estiver pronto. Ele até deixará Eftel ter o primeiro golpe, então Fraser lhe deseja sorte. Eftel o ouviu alto e claro, mas não consegue encontrar nenhuma abertura. Ele percebe apenas olhando para Moria que ele é incrivelmente forte. Moria fica impaciente porque Eftel está apenas parado ali, então ele decide fazer o primeiro movimento. Eftel percebe que diante do poder de Moria, não é que ele não vai se mover, é que ele não pode se mover. Moria declara que está pronto e imediatamente aparece na frente de Eftel. Moria é tão rápido que Eftel nem consegue ver sua espada se mover, e ele é avisado que é muito lento para reagir. Moria se pergunta se é tudo que ele tem, mas Eftel não está desistindo. Eftel usa aprimoramento de habilidade física, e Moria fica impressionado que ele possa usá-lo na sua idade. Eftel desfere uma saraivada de ataques, então Moria diz que entende por que Fraser o recomendou. Eftel fica confuso porque não sabia que estava sendo recomendado para nada. Fraser explica que, quando estava ensinando Eftel, percebeu que havia uma leve quantidade de mana em sua mão sempre que ele segurava uma espada. Eftel não tem aptidão mágica, mas consegue controlar a mana dentro de seu corpo surpreendentemente suavemente, quase como um verdadeiro mago ou um sábio. Eftel pensa para si mesmo que isso faz sentido porque ele realmente foi um sábio. Moria dá uma boa gargalhada porque não consegue acreditar que Eftel não pode usar magia, mas consegue controlar sua mana como um mago. É hilário para ele, mas Eftel não gosta de ser ridicularizado. Ele pensa que poderia vencer facilmente se apenas se permitisse usar magia. No entanto, ele decide que seria sem sentido vencer Moria dessa forma. No momento, tudo o que ele quer é vencê-lo em uma luta real. Afdol tenta atacar, mas a espada de Moria é simplesmente pesada demais. Moria diz a ele que ele carece de habilidade e mais ainda de altura e músculos. Ele diz que levará pelo menos mais 3 anos para Eftel ser um oponente para ele. Eftel se esforça para conter o ataque de Moria, mas algo muda. O Eftel manobra muito rápido e consegue jogar o Moria nas costas. O Fraser torce por ele, mas o Eftel pensa em como seu corpo se moveu sozinho. Ele reconhece a técnica que acabou de usar e lembra que um dia aprendeu a aplicar golpes em um mundo diferente deste. Ele nunca esperou que fosse útil, mas felizmente foi. O Moria admite que uma derrota é uma derrota e declara que o Eftel passou no teste. O Eftel fica confuso sobre qual teste ele está falando, então o Fraser revela que esqueceu de mencionar algo importante. O Sr. Moria é, na verdade, o diretor da prestigiada Escola Azul de Ciências Militares. Isso significa que a partir dos 15 anos, o Eftel será aluno de uma escola militar de verdade, e o Fraser diz que a mãe dele ficará muito orgulhosa. O Eftel fica cada vez mais surpreso a cada palavra, e o Moria diz que quer deixar uma coisa bem clara. Ele diz que pode ter perdido a luta, mas ganhou o duelo de espadas. O Eftel não entende essa lógica de jeito nenhum e se pergunta como isso aconteceu em primeiro lugar. Algum tempo depois, o Fraser nota que vai chover e pergunta à mãe do Eftel onde ele está. Ela diz que o Eftel está treinando com a espada e que ele nunca volta, mesmo quando o tempo está ruim. Ela só espera que ele não se molhe todo e pegue um resfriado. Lá fora, na chuva, o Eftel está secretamente praticando sua magia e lança um feitiço de nível 10. O ataque que ele libera é devastador, mas o Eftel é um perfeccionista. Ele observa que ainda há um pequeno atraso quando ele chega ao nível 9 ou 10. O Eftel pensa que dias chuvosos como este são ótimos porque ele pode praticar magia sem que ninguém perceba. Nesse exato momento, o Fraser corre porque viu um raio terrível e ficou preocupado. O Eftel rapidamente disfarça e diz que está bem. Ele se repreende porque quase assustou o Fraser de novo.
O Fraser o lembra que ele vai para a escola militar no ano que vem, então ele precisa ter certeza de que não vai se machucar. No fundo, o Ethel revela seu plano real. Desde o exame de admissão, já estava decidido que ele iria para a escola militar. Neste mundo, você se torna adulto aos 15 anos, e agora o Ethel tem 14. No entanto, o Ethel não tem a menor intenção de ir para a escola militar. Com testes de aptidão mágica por toda parte agora, ele sabe que será difícil para ele seguir o caminho da magia da maneira normal. É por isso que, quando completar 15 anos, ele planeja sair de casa e chegar à Academia de Magia por conta própria. No caminho de volta para casa, o Fraser anuncia que tem boas notícias. Ele revela que o pai deles, o Duque Orcat, finalmente vai conhecer o Ethel. A mãe do Ethel fica emocionada de alegria e diz que tudo isso é porque o Fraser ensinou muito ao Ethel sobre ciência militar e esgrima. Ela diz ao Ethel que isso é incrível e que ele finalmente ficou forte o suficiente para o pai dele o reconhecer. Ela fica muito emocionada, mas o Ethel não sente o mesmo. No fundo, ele não acha que há muito sentido em conhecer um homem que o ignorou por 14 anos. Até o Fraser se emociona e começa a chorar de tanta felicidade pelo Ethel. A mãe do Ethel tem certeza de que o pai deles está vindo porque o Fraser cuidou do Ethel todos os dias. O Ethel decide entrar na onda porque não quer deixar os dois tristes. Mais tarde, eles chegam à mansão do Duque Orcut, e o Ethel fica maravilhado com o quão incrível ela é. Ele se lembra que veio aqui apenas por causa da mãe e do Fraser, mas está um pouco animado para conhecer seu próprio descendente também. O Fraser então leva o Ethel para conhecer o pai deles. Por alguma razão, todos na sala estão muito quietos. O Ethel choca a todos ao dar um passo à frente e se apresentar. Ele diz que sempre quis conhecer o pai e todos ficam chocados. Infelizmente, o Duque imediatamente diz ao Ethel para chamá-lo de Duque Orcat em vez de pai. Ele diz que nunca reconheceu o Ethel e declara que o Ethel envergonha a família dele. O Ethel fica chocado porque é assim que esse homem cumprimenta o filho pela primeira vez em 14 anos. O Ethel simplesmente concorda e o chama de Duque Orcut. O Duque insulta-o a Ethel dizendo que ele é descendente do Imperador do Trovão, mas não tem aptidão mágica. Ele diz que o Ethel é um completo constrangimento, então o Imperador do Trovão deve estar chorando. O Ethel pensa consigo mesmo que ele realmente está chorando, porque finalmente conheceu seu descendente e o cara se revelou um completo idiota. O Ethel não poderia estar mais decepcionado, então ele só quer ir para casa. O Duque então menciona que ouviu que o Ethel recebeu um convite especial para a escola militar. Ele solta uma gargalhada alta e diz que é uma ótima notícia. Por um momento, o Ethel se pergunta se talvez o pai dele esteja feliz em vê-lo afinal e que talvez ele não seja tão ruim. Essa esperança é rapidamente esmagada quando o Duque revela seu verdadeiro motivo para estar tão feliz. Ele só está rindo porque agora não precisa mais pagar por comida. Como o Ethel vai por convite, ele recebe todas as suas refeições e hospedagem de graça e ainda ganhará uma bolsa a partir do 3º ano. Isso significa que o Duque não terá que gastar dinheiro com ele. Tudo isso está bom para o Duque, desde que o Ethel não traga vergonha ao nome da família. O Ethel retira silenciosamente tudo o que disse e decide que esse cara é um completo escória. Ele se pergunta se o Duque realmente o chamou até aqui só para dizer tudo isso. Nesse exato momento, o Duque chama outro de seus filhos, chamado Johaim. Ele diz a Johaim que, embora ele só tenha tido o Ethel por capricho, as pessoas ainda vão pensar que ele faz parte da família dele. Ele quer que Johaim veja se o Ethel é forte o suficiente para evitar se envergonhar na escola militar. Johaim entende que seu pai quer que ele dê uma lição no cachorro, e ele aceita a tarefa feliz. Esse cara ri como um psicopata, e o Fraser fica muito alarmado. O Ethel fica muito sério porque está muito claro para ele agora qual era o objetivo dessa reunião. Todos vão para fora, para que Johaim possa testar a força do Ethel. O Fraser avisa que Johaim pode não gostar, mas ele é muito habilidoso. Ele tirou as melhores notas em esgrima na escola e é muito perigoso. Mesmo que esta seja apenas uma batalha simulada, o Fraser diz ao Ethel para se render se necessário. O Ethel concorda, mas em sua mente, ele já acha que tudo isso é irritante. Johaim provoca nosso herói quando a luta está prestes a começar, dizendo que esta é a última chance do Ethel de fugir. Johaim é pego de surpresa quando Ethel diz que não vai sair. Johaim então dá ao Ethel uma espada, que é muito mais pesada do que as armas de treinamento normais. Ele explica que é chamada de espada de madeira dura e que eles não a usam normalmente. Ele diz que um golpe sólido com esta espada poderia quebrar ossos ou até mesmo esmagar um crânio. Johaim tem certeza de que o Ethel sabe o que isso significa, mas ele realmente não sabe. Johaim explica que, como filho mais velho da família verdadeira, ele ensinará uma lição real ao Ethel e à sua mãe tola. O Ethel fica obviamente chateado com isso, e Johaim só piora. Ele explica que ninguém na família gosta deles, e a mãe do Ethel implorou ao pai para ter o Ethel. Nenhum dos dois tem aptidão mágica, e eles envergonham toda a família. Johaim gostaria de tirar a vida da mãe do Ethel, mas terá que se contentar em matar o Ethel em vez disso. Ele permite que o Ethel ataque primeiro, mas nosso herói fica paralisado.
Joaim se pergunta se ele está chorando, mas o Eftal está na verdade furioso, ele está incrivelmente decepcionado porque seus descendentes são o pior tipo de gente. Joaim insulta a mãe do Eftal mais uma vez da maneira mais nojenta, e o Eftal já teve o suficiente. O Eftal sobrecarrega seu oponente instantaneamente com seus golpes e Joaim mal consegue bloquear os ataques. O Eftal está realmente decepcionado agora, e ele se pergunta se Joaim sabe usar uma espada. Joaim eventualmente comemora quando bloqueia um golpe pesado, mas o Eftal não terminou. O Eftal usa aprimoramento físico e adiciona muita pressão ao seu ataque. Joaim está horrorizado e se pergunta se este é realmente o mesmo garoto de um momento atrás. Ele não tem esperança de se defender desse ataque, e todos ficam chocados quando o Eftal o joga para longe. O Eftal o derrota tão mal que Yorin acaba indefeso no chão. A batalha acabou, mas o Eftal se preocupa mais em enviar uma mensagem, e ele diz a Johaim que só dirá isso uma vez. Se Johaim insultar sua mãe novamente, ele tirará sua vida. O Eftal muda de tom depois de deixar Johaim inconsciente e diz à mãe que é hora de ir para casa. Até sua mãe tem que se perguntar se este é realmente o mesmo Eftal que ela conhece, e Eftel a garante que é. Quanto ao pai, o Eftel se lembra de agradecer pelo convite. O Duque está apavorado agora, então ele apenas deseja sorte ao Eftel na escola militar no próximo ano. Depois de um tempo, o Eftel pensa em como ele achou que o lado do Duque Orkut se vingaria deles de alguma forma. Já se passaram 2 semanas e nada aconteceu, então o Eftel e sua mãe desfrutam de sua vida pacífica. Nesse exato momento, o Fraser chega de repente à casa deles carregando um bebê. O Eftel se pergunta o que está acontecendo e um vislumbre do passado revela o que aconteceu. No castelo, o Fraser anunciou à guarda real que os Cavaleiros Sagrados e o Exército Azul estavam partindo para a batalha. Isso significava que enquanto eles estivessem fora, cabia a eles defender a capital. As coisas estavam tão perigosas que o Fraser disse que teriam que trazer crianças da escola militar para proteger a cidade. O Fraser explicou ao seu braço direito que a facção dos ministros planeja assassinar o príncipe enquanto suas forças principais estiverem fora. Foi quando um guarda o informou urgentemente que bárbaros estavam atacando a capital. Eles estavam sem tempo, então o Fraser disse que precisavam levar o príncipe para um lugar seguro. O Fraser agora explica ao Eftel o que aconteceu tão de repente, e a casa do Eftel foi o único lugar seguro que ele conseguiu pensar. O Eftel rapidamente entende a situação política por trás dessa perigosa crise de sucessão real. O segundo filho do rei anterior era mais talentoso que o primeiro, então ele se tornou o rei atual. Enquanto isso, o filho mais velho se tornou o ministro-chefe. O segundo filho não tinha herdeiros homens, então o mais velho presumiu que seu filho herdaria o trono. Infelizmente para ele, o segundo filho, que é o rei atual, teve um filho próprio, e isso mudou tudo. O filho do rei seria, é claro, o herdeiro do trono, então isso chateou o ministro. Agora a facção do ministro quer tirar a vida do príncipe bebê para que ele possa ser removido da sucessão inteiramente. O Eftel só pode se perguntar como os bárbaros entraram na capital quando suas defesas já estavam fortalecidas. O Fraser admite que acredita que o pai deles está por trás disso. Se o trono mudar de mãos, o Duque Orcat será o maior beneficiado em termos de status e poder. É difícil saber em quem eles podem confiar, então o Eftel se pergunta o que acontecerá agora. O Fraser diz que, como não podem retornar à capital, terão que cruzar a fronteira para levar o príncipe em segurança com seu exército principal. O Fraser se prepara para sair, mas o Eftal choca a todos quando aparece na porta totalmente equipado. Ele exige que o deixem ir junto, e sua mãe fica preocupada. O braço direito do Fraser, chamado Moria, fica feliz porque quanto mais ajuda, melhor. O Eftel se lembra de como Azul apoiou os heróis contra o Rei Demônio em sua vida passada. Por causa dessa dívida, ele se sente responsável por proteger este país de traidores. Acima de tudo, ele se recusa a deixar seu pai e seus homens escaparem depois de fazerem tudo isso. Ele parte nesta jornada e se desculpa com a mãe por preocupá-la. Eventualmente, o grupo atravessa a Floresta Neu em direção à fronteira. No entanto, o Eftel nota que a floresta está estranhamente silenciosa e não há animais em lugar nenhum. Nesse exato momento, eles ouvem um som alto e trovejante, e o Fraser não sabe o que está acontecendo. Tudo que ele sabe é que ficar ali seria tolice, então eles correm em direção à saída da floresta. Eles correm o mais rápido que podem até que a saída da floresta esteja à vista. Infelizmente, assim que chegam à saída, o Fraser tem que dizer aos outros para pararem. Os caras ficam horrorizados ao ver uma armadilha maciça esperando por eles. Esta é a coisa mais aterrorizante que o Fraser já viu porque a divisão de magos pessoal do Duque Orcat está bloqueando o caminho à frente deles. Este exército é massivo, e até o Duque Orcat está aqui. Está claro que nossos heróis não podem avançar, então Mario se pergunta se eles deveriam voltar. Infelizmente, o Eftel aponta que o caminho atrás deles está coberto de chamas. O Fraser percebe que o som que eles ouviram mais cedo foi o inimigo incendiando a floresta. O objetivo deles era expulsá-los, então Moria se pergunta se eles realmente conseguirão levar o príncipe em segurança. As coisas estão muito ruins porque há um incêndio atrás deles e toda a divisão de magos na frente deles. Eles não têm para onde fugir, então Fraser diz que tentará falar com o pai. Moria sabe que isso só significará a morte dele, mas Fraser diz que não tem outra escolha.
Frazier sai da floresta e diz a todos que está desarmado. Ele quer que Orcat pare o que está fazendo para que possam resolver isso com diálogo. Joain se pergunta o que o pai dele quer fazer, então o Duque diz que irá falar com Frazier. Frazier fica incrivelmente aliviado ao ver que seu pai está aberto a conversar, então ele corre até ele. Ele assume que seu pai entende o que ele está tentando dizer, e ele não poderia estar mais feliz. Orcat diz que entende, mas Frazier rapidamente descobre que não é o que ele quer dizer. Orcat coloca uma arma no peito de Frazier, e ele diz que o que ele realmente entende é que Frazier está em seu caminho. Frazier fica horrorizado e seu pai ativa a arma. Ele grita de agonia enquanto o ataque o domina, e Eftel não consegue acreditar que Orcat o enganou. Frazier desaba e Orcat ri como um maníaco. Ele declara que é hora de queimar tudo, e seus magos começam um ritual. Moria não consegue acreditar no que está vendo, porque este ritual é o feitiço mais poderoso que carrega o nome de um dos 4 imperadores lendários. É um feitiço de nível 6 chamado Eftel, e leva um exército de magos para ativá-lo. Moria tem que impedir Eftel de resgatar Frazier porque é perigoso demais. O feitiço é liberado, e tudo na área circundante é coberto por chamas. Orcak não poderia estar mais satisfeito, mas nosso herói observa em terror enquanto ele só consegue dizer o nome de Frazier. Frazier estava apenas tentando proteger um bebê. Eftel não consegue entender por que sua vida teve que terminar assim. Uma raiva que Eftel nunca sentiu antes cresce dentro dele, e ele declara que o Duque vai se arrepender do que acabou de fazer. Moria se pergunta se Eftel está bem porque há algo diferente nele. Eftel tem uma raiva aterrorizante nos olhos, e ele anuncia que vai ensinar ao inimigo o que é magia de verdade. Moria tenta impedir Eftel de entrar em perigo, mas é tarde demais. Eftel avança e usa um feitiço de nível 9 chamado Coseiros. Moria não acredita no que vê quando este feitiço congela toda a floresta num piscar de olhos. Até todo o exército de magos fica chocado, enquanto o gelo se aproxima rapidamente deles. Joain chama isso de feitiço de poder insondável, e ele não consegue entender o que está acontecendo. Orcat encara o campo de gelo congelado, e Eftel continua sua aproximação. Eftel pensa em como nesta versão do mundo, magia tão poderosa foi esquecida. Seus inimigos diante dele provavelmente nunca ouviram falar de alguém lançando um feitiço como este. Aethel também admite que magia de água nem é sua especialidade. É por isso que ele está desapontado que este exército gigante de magos não conseguiu detê-lo. Ele está chateado porque pensou que teria ensinado seus filhos a usar magia e a lutar. Quanto a Orcat, ele só agora percebe que Eftel veio com Frazier, então ele diz aos seus magos para mostrarem ao inimigo o terror de uma divisão mágica. Os magos usam um feitiço de nível 5 chamado Flecha Explosiva, e eles liberam a barragem de tolos. Flechas de fogo cobrem o céu, e elas caem sobre Eftel. Orcat não poderia estar mais satisfeito enquanto explosões preenchem todo o campo. Ele celebra sua vitória, mas todos ficam rapidamente horrorizados quando veem que Eftel ainda está de pé. Ele tem um monte de círculos mágicos na frente dele, e ele não consegue acreditar que eles pensaram que aquele ataque seria suficiente para derrubá-lo. Eles podem simplesmente perder a cabeça porque não conseguem entender como Eftel sobreviveu a um golpe direto. Eftel explica que existe um círculo de defesa mágica sempre ativo. Orcat já teve o suficiente, então ele diz a sua divisão mágica para atingir Eftel com seu ataque mais forte. Eles preparam seu ataque de nível 6 chamado Eftel, e usam seu raio concentrado. Este é um ataque de relâmpago, e está sendo usado com força total. Enquanto o ataque se aproxima, Eftel diz que é insultante ter seu nome usado para algo assim. Eftel usa imediatamente seu feitiço de nível 7 chamado Guarda Mágica Extra, e ele bloqueia o ataque mais poderoso deles facilmente. Os magos ficam sem palavras porque Eftel negou um feitiço mágico lendário sem muito esforço. Eles o chamam de monstro, e Eftel diz que eles são realmente patéticos. Eftel então demonstra sua velocidade insana enquanto avança direto para o exército de magos. Ele os fatia em pedaços e ele pensa em como ele está feliz que Frazier levou tempo para treiná-lo. Eftel então decide que praticará o fortalecimento de sua espada com magia. Ele usa um feitiço de nível 2 chamado Bomba Madura, e sua espada é coberta de magia. Um mago tenta revidar, mas Eftel o transforma em cinzas com um ataque de espada mágica. O resto dos magos tenta fugir para salvar suas vidas, mas Eftel os lembra de nunca virar as costas para o inimigo. Ele determina que terá que ensinar a eles uma última lição antes que suas vidas acabem. Aftel usa outro feitiço, e os magos ficam aterrorizados quando o céu é coberto por nuvens. Aftel está controlando o clima, o que significa que ele está usando o poder divino da magia perdida. Aftel chama todos eles de tolos porque não são apenas nuvens. Ele diz que sua magia não é terrível como a deles, que só controla a eletricidade estática. Aethel declara que o que ele controla é o próprio relâmpago. Ele então mostra aos magos como é um feitiço Aethel de verdade, pois ele usa a versão de nível 10. Os magos ficam horrorizados ao ouvi-lo dizer nível 10, e o ataque ilumina todo o céu. O ataque massivo eventualmente chega ao fim, e os únicos inimigos restantes são Orcat e Johain. Eles estão sendo protegidos pela barreira de Eftel, e eles se perguntam se estão seguros agora. Eftel chega, e Johain está furioso.
Ele diz que não vai escapar impune por atacar os magos do Duque, mas Eftol apenas o coloca para dormir. Orcat está furioso, mas Eftol o silencia. Ele aponta que Orcat tentou assassinar o príncipe herdeiro. Ele diz que o conspirador não pode convenientemente desaparecer junto com seus homens sem receber uma punição adequada. Orcat tenta dizer a Eftel que ele será considerado um traidor se o atacar. Eftol simplesmente o nocauteia e envia uma mensagem final. Ele declara que não mostrará misericórdia ao tipo de bastardo que mata o próprio filho. Depois, Eftol explica que o golpe falhou. Orcat e Jorhaim foram então executados publicamente. Um tempo depois, vemos que Fraser de alguma forma conseguiu sobreviver. Acontece que um colar de família precioso foi o que acabou salvando sua vida. Eftol reconhece o colar chamado Guarda de Oberon, um item de sua vida anterior. Isso significa que o antigo tesouro do Imperador do Relâmpago salvou Fraser 400 anos depois. Aftel está apenas feliz que Fraser está bem, então ele vai abraçá-lo. Aftel então nos explica que como Fraser arriscou sua vida protegendo o príncipe, a família pôde manter seu título. Também após a execução de Orcat, Fraser se tornou o novo chefe da casa. Mais tarde, Aftel finalmente mostra a Fraser e Moria mais de sua verdadeira força. Ele usa um raio maligno de nível 7 e o combina com uma erva daninha do caos de nível 7. O dano é imenso, e os caras não conseguem acreditar que Eftol usou 2 feitiços de nível 7 seguidos. Fraser se pergunta se este é o verdadeiro poder de Eftol, e Eftol pede desculpas por escondê-lo. Ele hesita em explicar o motivo de ser tão reservado, mas Moria lhe diz que ele não precisa explicar. Com tanto poder, Moria tem certeza de que Eftol tem alguns segredos. Eftol pensa em como eles não têm ideia, e não há como ele poder dizer a eles que ele foi reencarnado. Quanto ao seu poder massivo, o cara diz que isso permanecerá um segredo. Eles também concordam que seria melhor para Eftol não usar esse poder insano dele na presença de outros. Isso porque o mundo inteiro mergulharia no caos se alguém o visse. Fraser então se pergunta o que Eftol fará a seguir depois de tudo o que aconteceu. Eftol simplesmente diz que ainda quer ir para a escola de magia e ficar mais forte. Moria fica chocado porque Eftol já tem mais poder do que qualquer um deveria precisar. Eftol explica que quer ficar ainda mais forte em um lugar totalmente equipado para isso. Fraser fica impressionado com a resolução de nosso herói e Moria declara que ajudará Eftol a treinar até que ele parta. Ele aponta que ser habilidoso com uma espada é sempre bom, e Eftol concorda. Nosso herói pensa em como ele está dando mais um passo importante para dominar verdadeiramente a magia. Um tempo depois, Eftol completa 15 anos e se prepara para deixar sua casa. Sua mãe lhe diz que ele é um adulto agora, e agora ele pode escolher seu próprio caminho. Ela também faz questão de lembrá-lo que ele é sempre bem-vindo para voltar para casa quando quiser. Ela começa a soluçar incontrolavelmente e corre para abraçar nosso herói. Eftol agradece à mãe por criá-lo nos últimos 15 anos. Moria também começa a chorar, mas jura que só tem sujeira nos olhos. Todos acenam adeus ao nosso herói, e Fraser lhe diz para não esquecer sua prática de espada. Aftel se curva respeitosamente para eles e agradece por tudo que fizeram. Ele promete a si mesmo que desta vez ele superará os limites de seu talento. Ele se recusa a parar de avançar até atingir os níveis mais altos de magia. Algum tempo depois, Eftol para em uma casa de chá durante sua viagem para a escola. Lá dentro, ele nota um mago arrogante chamado Edwards falando mal de um professor rural. O professor é incrivelmente grato por ter Edwards ali porque ele é um mago famoso conhecido como a Chama Louca. Este lugar é bem no interior, então eles nunca veem ninguém como ele. O professor apenas espera que Edwards ensine aos alunos de sua turma o que é magia de verdade. Infelizmente, Edwards é um completo idiota, e ele diz ao professor para não falar com ele sem permissão. Ele espera que o professor entenda a diferença de valor entre um segundo de sua vida e a de todos os outros. O professor pede desculpas profusamente, mas Eftol só consegue pensar em como Edwards é um idiota egocêntrico. Para deixar seu ponto ainda mais claro, Edwards lembra ao professor que, embora ele tenha apenas 20 anos, ele se tornou um aventureiro de rank A. Isso chama a atenção de Eftol porque essa é uma grande conquista. Edwards continua insultando o professor enquanto aponta que ele tem 50 anos e ainda é apenas um rank C. Ele diz que o máximo que o professor serve é para ensinar crianças a usar magia no meio do nada. Ele o chama de lixo por sequer ousar falar com ele enquanto ele estava lendo. O professor pede desculpas novamente porque ele precisa dizer algo a Edward. Ele explica que seus alunos prepararam um banquete para receber Edwards e gostariam que ele viesse. Infelizmente, Edwards recusa de forma rude. Ele explica que hoje é uma noite especial para ele e para a garota demônio ao seu lado. Ele mostra a marca de escrava que está na garota e diz que hoje é quando ela se fixará em seu corpo para sempre. A forma como essas marcas funcionam é que, se o enredo se desenvolver antes que a marca seja fixada, isso pode arruinar o feitiço. Aftel está enojado porque Edwards comprou essa garota por apenas um motivo, e agora o tempo que ele não pôde desenvolver o enredo com ela acabou. Aftel está tão enojado com isso que quase vomita.
Ele não pode deixar de pensar em como Merlin teria acabado da mesma forma se ele não a tivesse acolhido. Jess, então, um aldeão, avisa urgentemente a todos que um orc gigante apareceu. Aftel corre para o local, e eles se perguntam o que deve fazer. Todos entram em pânico porque nenhum aventureiro aqui no campo poderia lidar com uma besta tão poderosa. O professor diz a todos para se acalmarem porque Edwards da Chama Louca está aqui. Ele explica que Edwards é um aventureiro de classe A, então todos dizem que estão salvos. Edwards lhes diz que um orc gigante é um monstro de classe B alta. No entanto, para um classe A como ele, esta besta patética não é nada a temer. Todos o admiram, e Eftel pensa em como mesmo 400 anos no futuro, aventureiros de rank A ainda são idolatrados. Edwards chama a besta, e ele diz a todos que mostrará a eles o que é magia de verdade. Ele explica que não é algo que você verá no campo, então todos ficam animados. Edwards começa sua encenação, e ele usa um raio sagrado de nível 4. Ele atinge a besta, e todos celebram. Edwards declara que o feitiço imparável de nível 4 é sua magia mais poderosa. Ele diz que você normalmente não vê isso de graça, então todos o admiram ainda mais. Infelizmente para ele, Eftel percebe que algo está errado depois de ouvi-lo dizer nível 4. Nesse momento, por alguma razão, todos os aldeões ficam aterrorizados. Edward se pergunta o que há de errado, e ele se vira para descobrir que o orc está totalmente ileso. Ele está horrorizado porque seu feitiço mais poderoso não fez nada. O orc se aproxima dele, e ele percebe algo aterrorizante. Acontece que esta besta é o tipo mais poderoso de orc chamado Berserker. O Edwards pensa em como um feitiço de nível 4 poderia derrotar um orc gigante, mas não um Berserker. Ele sabe que não tem como vencer essa coisa, então foge para salvar a pele. Os aldeões se perguntam o que ele está fazendo, mas ele simplesmente corre por eles. Ele começa outro feitiço, e todos ficam aliviados ao ver que ele ainda está lutando. Infelizmente para eles, não é nada disso. Edwards, na verdade, cria uma barreira para se separar do orc, mas acaba prendendo todos os aldeões lá dentro. Eles não conseguem sair e se perguntam o que Edwards está fazendo. O maligno Edwards explica que está usando-os como isca porque alguém tão valioso quanto ele não pode perder a vida aqui. Os aldeões imploram para que ele os liberte, mas Edwards diz para servirem de seu chamariz para que ele possa escapar. Os aldeões gritam porque não querem que suas vidas acabem enquanto o orc se aproxima deles. Eles começam a perder a esperança, mas Eftel usa um feitiço de nível 6, chama-se Seraph Dispel, e destrói a barreira. Os aldeões correm para a segurança, e Edwards não consegue entender o que acabou de acontecer. Ele vê Eftel e não acredita que aquele cara derrubou sua barreira. O professor ainda aponta que Eftel usou magia sem encantamento. Eftel percebe que pode ter ido longe demais porque não quer se destacar. Ele também não pode simplesmente ignorar isso, então se pergunta o que deve fazer. Enquanto a besta se aproxima dele, Ethel tem uma ideia. Ele usará um feitiço de nível 3 para camuflagem, e depois o seguirá com um de nível 9. Dessa forma, todos pensarão que ele apenas usou um de nível 3. É o plano perfeito, e ele tem certeza de que ninguém notará. A besta está com pressa para arranjar briga, então Eftel usa seu ataque de fogo de nível 3. Os aldeões não acreditam no que vem, pois uma criança tão jovem já é capaz de usar magia de nível 3. Eftel vê que todos estão focados no feitiço de nível 3, então agora ele pode segui-lo com o de nível 9. Nosso herói fica chocado, porém, quando o feitiço de nível 3 é suficiente para derrotar a besta. A vida de Jork chega ao fim, e todos ficam maravilhados. Edwards fica chocado porque não entende por que seu feitiço de nível 4 não funcionou, mas o de nível 3 de Eftel funcionou. O professor explica que ao contrário do feitiço de Edwards, Eftel forjou e refinou sua magia adequadamente. Foi a técnica de Eftel que deu ao seu feitiço o poder de um nível 5. A mente do professor fica chocada porque deveria ser impossível para alguém tão jovem fazer algo assim. Ethel nem percebeu isso, pois não era algo tão importante em sua vida passada. Forjar e refinar magia era apenas a coisa mais básica que qualquer mago poderia fazer. Eftel fica desapontado porque Edwards é um A, mas ele nem se preocupou com o básico. Olhando agora, Eftel acha que um feitiço de nível 1 poderia ter resolvido. Ele percebe que todos o admiram agora, e ele percebe que definitivamente se destacou mais do que queria. Eftel tenta dizer que apenas teve sorte, mas os aldeões se distraem. Eles dizem que o orc cheira bem, e Eftel não acredita que seja comestível. Ele foge sorrateiramente e assume que os aldeões estão olhando para o feitiço como se fosse apenas um nível 3 normal. Ele escapa, mas surpreende Edwards quando o chama. Ele diz ao idiota que ele deveria mostrar mais respeito aos seus mais velhos. Eftel aponta que o professor conhece a arte da magia muito melhor do que Edwards. O professor é incrivelmente grato, e Eftel diz que tem mais uma coisa a dizer. Ele aponta que o que Edwards acabou de fazer com sua barreira é uma tentativa de desunir. Graças a ele, foi apenas uma tentativa, mas ainda é um crime grave. Eftel declara que criminosos não têm o direito de possuir pessoas, então Edwards deveria libertar a garota e se entregar. A garota fica chocada, e Edwards só pode concordar em fazer o que ele diz. Nosso herói parte, e a garota o admira.
Enquanto Eftel continua sua jornada, ele percebe que a garota o está seguindo. Ele se pergunta por quanto tempo ela planeja fazer isso, mas ela está muito nervosa para responder. Ela mal consegue falar, mas revela que queria pedir ajuda a ele. Ela diz que quer que Eftel seja seu mestre, e Eftel nem sabe como responder. A garota explica que, nesse ritmo, ela será presa como uma fugitiva. Eftel sabe que ela está certa porque o brasão não pode ser removido facilmente, mesmo que ela não tenha mestre. Além disso, um servo ligado, cujo vínculo com seu mestre foi quebrado, está livre para qualquer um pegar. Se algum esquisitão a forçar a fazer um contrato, não há como dizer o que acontecerá com ela. A garota aponta que Eftel parece uma pessoa legal, e ele é definitivamente 1.000.000 de vezes melhor que Edwards. Eftel não pode negar isso, mas ele se pergunta como um demônio como ela acabou assim em primeiro lugar. Ela explica que os humanos forçaram seu clã à servidão desde que os derrotaram em uma guerra há muito tempo. Eftel pensa em como tudo isso é muito cruel, mas é assim que este mundo funciona. A garota então explica que, embora possa não parecer, ela é descendente de realeza demoníaca. Ela também é uma parente distante da diretora de uma famosa academia de magia. Ela revela que o nome de sua parente é Merlin, e nosso herói fica chocado. A garota continua sua explicação, mas Eftel não consegue superar o fato de ter ouvido o nome de Merlin. Ele se pergunta se ela está realmente falando sobre a Merlin que foi aprendiz de Eftel, um dos 4 imperadores. A garota confirma que essa Merlin foi criada pelo lendário sábio. Ela explica que Merlin é a maga demoníaca mais forte e Eftel fica fora de si. Ele se lembra da jovem Merlin que ele criou desde bebê. Ele está incrivelmente orgulhoso porque 400 anos depois, Merlin fez sucesso e se tornou a diretora de uma academia de magia. Isso realmente entra em sua cabeça que se passaram 400 anos inteiros. A garota o ouve, mas Eftel apenas pensa em como os demônios realmente vivem muito tempo. Nosso herói então declara que essa notícia resolve tudo. Ele concorda com o pedido da garota e ela o agradece profusamente. Ele se pergunta qual é o nome da garota, então ela se apresenta como Anastasia. Eventualmente eles chegam a uma cidade e Anastasia se pergunta o que estão fazendo ali. Eftel explica que estão ali para o exame de admissão da Academia de Magia que acontecerá amanhã. Anastasia não acredita que ele vá como estudante porque ele já é tão forte. Eles vão comer em algum lugar, mas Anastasia teme que o lugar seja muito caro. Eftel diz a ela para não se preocupar com os preços porque ele diz que você precisa comer muito bem no dia anterior a um grande evento. Eles entram no lugar chique, mas todos lá dentro lançam um olhar de desprezo para Anastasia. Eles até se perguntam o que um garotinho está fazendo em um restaurante de luxo. Eftel diz a Anastasia para comer o quanto quiser, mas ele fica chocado ao vê-la sentada no chão. Ele se pergunta o que ela está fazendo, mas ela apenas aponta que é ali que ela senta. Eftel diz a ela para sentar no assento, e ela não acredita que alguém como ela possa sentar à mesa. Ela explica que servos ligados devem se ajoelhar ao lado de seu mestre. Eftel declara que não se importa com o que eles deveriam fazer, mas ela não acredita que seja digna. Eftel se pergunta o quão acostumada ela está a ser assim, então ele apenas diz a ela que está tudo bem. Anastasia senta-se e não acredita em quão confortável é. Jess, o garçom, os interrompe e explica que este restaurante proíbe pessoas como Anastasia de usar as cadeiras. Além disso, eles são um restaurante de luxo que serve estritamente à alta classe. Este não é um lugar para a classe baixa, então ele se pergunta se Eftel tem dinheiro para pagar a refeição. Anastasia acha que eles deveriam ir a outro lugar, mas Eftel diz a ela para não se preocupar. Nosso herói tira alguns objetos brilhantes e se pergunta se isso é suficiente. O garçom perde completamente a cabeça, porque essas coisas são chamadas de gotas de dragão. Uma única dessas coisas desse tamanho vale mais de 500 ouro. Eftel revela que tem mais um monte por precaução e o garçom fica ainda mais surpreso. Ele percebe seu erro e se desculpa com Aftel. Aftel diz a ele que pode ficar com o troco, desde que lhe tragam a melhor comida. O garçom esquece tudo o que disse antes e apenas diz à sua equipe para levar os convidados honrados para a sala VIP. Eftel pensa que foi sua mãe quem lhe deu todo esse dinheiro para sua viagem. Claro, é dinheiro do pai dele, então Eftel não se importa em usá-lo. Nossos heróis são apresentados a um banquete enorme, mas Eftel se pergunta o que está incomodando Anastasia. Ela explica que nunca foi tratada assim antes, e ela se pergunta se alguém como ela pode realmente comer assim. Eftel aponta que eles vão passar algum tempo juntos, então ela deve considerar isso como sua maneira de dizer que está feliz em tê-la por perto. Anastasia fica chocada porque nunca ouviu isso antes. Eftel então diz que tem certeza de que ela sofreu muito, então ele quer que ela se lembre de algo. Se ele a maltratar acidentalmente, ele quer que ela saiba que tudo bem ela ficar brava. Anastasia nem consegue processar isso, então Eftel percebe algo. Ela não tem direitos há muito tempo, então provavelmente esqueceu o que significa ficar com raiva. Ele simplesmente explica que quando algo a chateia, tudo bem dizer isso. Anastasia não acredita no que está ouvindo, mas concorda em fazer isso. Enquanto desfrutam da refeição, Eftel diz que eles deveriam praticar. Ele diz a Anastasia para ficar brava com ele, e ela faz o seu melhor para tentar.
No dia seguinte, eles chegam à Academia de Magia Crone. Eftel se prepara para se registrar, mas primeiro Anastasia o agradece por comprar suas novas roupas. À medida que avançam, Anastasia percebe que há muitas pessoas aqui. Eftel diz que é esperado porque academias de magia são muito difíceis de entrar. Isso porque se você se formar em uma, nunca terá problemas para encontrar um emprego. Ele diz que qualquer um pode fazer o exame, então ele acha que Anastasia deveria fazê-lo. Se correr bem, ela poderá conseguir um emprego no futuro. Anastasia se pergunta se ela realmente consegue fazer isso, e Eftel tem certeza de que ela ficará bem. Ele pensa que ela tem muito mais talento mágico do que a maioria dos humanos. Ele pode ver seu potencial com seus próprios olhos e, além disso, ela é parente de Merlin. Nossos heróis então vão para outra área com um monte de outros candidatos. Um cara anuncia que eles agora começarão a primeira fase do exame. Ele revela que será um Battle Royale, e nosso herói aguarda ansiosamente. O fiscal do exame se chama Franz, e ele anuncia que agora começarão a primeira rodada de exames com o Battle Royale. Os participantes lutarão até que apenas 5 deles restem de pé. Eles podem usar magia, armas ou qualquer método que quiserem para tirar os rivais do campo. Franz diz a todos para entrarem em um círculo, e ele pensa em quanto ama esse trabalho. Ele é um aventureiro Rank B, e assistir um monte de gente lutar é o trabalho mais fácil do mundo. Ele faz isso há anos, no entanto, e nunca vê ninguém impressionante. Ele percebe que 2 participantes foram cercados logo de cara, e vemos que são Eftel e Anastasia. Franz esperava isso porque é uma jogada comum em Battle Royale derrubar os mais fracos primeiro. Franz fica chocado, porém quando um participante é arremessado quilômetros no ar. Corpos voam por toda parte enquanto 9 pessoas são instantaneamente desqualificadas e Franz só pode se perguntar o que está acontecendo. Ele percebe que Eftel fortaleceu suas pernas e chutou um monte de gente para fora. É óbvio para ele agora que Eftel pode usar algum grau de aprimoramento de habilidade física. No entanto, ele pensa que isso ainda não será fácil. Outra coisa com Battle Royales é que todos se unem para derrotar as pessoas mais fortes. É exatamente isso que acontece com Eftel, pois o grupo ataca de uma vez. Anastasia usa o feitiço Sylph's Kiss de nível 3 e vem em sua defesa. Franz fica chocado porque 16 pessoas foram nocauteadas em um piscar de olhos. Mais 16 tomam seus lugares, e o Battle Royale continua. Todos se perguntam o que está acontecendo porque aquele feitiço que Anastasia acabou de usar não é um feitiço que um estudante de exame deveria ser capaz de usar. Anastasia surta e se pergunta se foi longe demais. A Ethel diz que tá tudo bem, e como ele pensou, ela realmente tem talento. No entanto, ele se pergunta se ela não consegue lançar feitiços sem encantamento. Franz dá uma boa risada ao determinar que nosso herói nem conhece o básico da magia. Anastasia diz a Eftel que todos precisam de um encantamento para lançar um feitiço. Eftel diz que isso não é verdade, e diz a ela que é uma perda de tempo. Encantamentos tornam impossível fazer múltiplos feitiços ao mesmo tempo, e ele dá uma demonstração sem encantamentos. Franz perde a cabeça porque Eftel acabou de usar 4 feitiços de nível 4 simultâneos. Os outros participantes ficam igualmente chocados, mas é tarde demais para eles. Eftel ativa os feitiços, e isso envia todos voando para fora do círculo. Anastasia e Franz ficam chocados porque Eftel acabou de tirar todo mundo. Mais de 580 participantes foram desqualificados pela Eftel, então Franz só pode dizer aos nossos heróis que eles passaram no primeiro teste. O próximo teste é uma prova escrita, e vemos que nossos heróis estão trabalhando duro. A Eftel pensa em como dominou o estudo da magia em sua vida passada, então as perguntas são fáceis. No entanto, ela não pode deixar de notar que há um monte delas. Quando termina, Anastasia se pergunta como Eftel se saiu. Ele admite que houve um monte de problemas, mas conseguiu resolver todos antes que o tempo acabasse. Anastasia fica chocada ao saber que ele respondeu a todos eles, mas Eftel pensou que era preciso responder a todos para passar. Anastasia revela que eles deveriam responder apenas as perguntas relacionadas ao seu melhor campo. Eftel não fazia ideia, então todos os professores ficam chocados quando sua pontuação é 958. Os professores se reúnem porque nunca ouviram falar de uma pontuação que chegasse perto disso. Isso nunca aconteceu em toda a história da academia, e o diretor chega a se perguntar quem é esse garoto. Um professor explica que Eftel é o examinando número 588. Curiosamente, ele tem o mesmo nome do famoso Imperador Relâmpago. O diretor diz que Eftel tem pais bem ousados por darem a ele o mesmo nome de um dos 4 imperadores lendários. É praticamente blasfêmia, mas eles não podem negar que agora tem um aluno incrível entre eles. O diretor tem certeza de que Eftel deve estar trapaceando, mas Franz chega para informá-lo sobre o que aconteceu durante o primeiro teste. Os professores ficam ainda mais chocados ao saber que Eftel usou ativações paralelas em um feitiço de nível 4. Eles apontam que a maioria das pessoas não consegue usar nenhum feitiço de nível 4 até a pós-graduação. Quanto ao uso de ativação paralela, não há nem mesmo um único membro do corpo docente que pudesse fazê-lo. Franz aponta que, dada a habilidade de Eftel, sua pontuação no segundo exame foi provavelmente conquistada de forma justa. O diretor começa a tremer ao se perguntar se Eftel é verdadeiramente a segunda vinda do Imperador Relâmpago.
Depois, os alunos se reúnem para ver se passaram e onde foram colocados. Anastasia comemora porque entrou na turma especial, e ela abraça Zeftul. Ela fica envergonhada quando percebe que todos estão olhando para eles, e nosso herói simplesmente a parabeniza. Ele aponta que agora ela poderá viver a vida de uma estudante comum. Anastasia agradece, então é hora de Eftel encontrar seu próprio número no quadro. Ele procura por 558, mas fica chocado ao ver que está faltando. O número dele não está na lista, mas Anastasia diz que isso não faz sentido. Eftel é a pessoa mais talentosa que ela já viu, então não há como ele ter falhado no teste. Eftel pensa o mesmo porque tem certeza de que o teste correu bem. Ele até começa a se perguntar se eles fizeram um teste de aptidão mágica em algum momento e o reprovaram por causa disso. Anastasia se recusa a aceitar isso, então ela vai reclamar. Eftel tenta impedi-la, mas ela não escuta. Em vez disso, ela é parada por outra coisa. Há uma placa sozinha e diz estudante de elite especial. Há apenas um número nela, e é de Eftel. Eles o escolheram especificamente, e Eftel também não consegue acreditar nisso. Ele fica feliz por ter passado, mas só pode se perguntar o que significa ser um representante de estudante de elite especial. Mais tarde, Anastasia consegue descobrir o que significa. É realmente incrível porque um representante de estudante de elite especial recebe isenção de mensalidade, hospedagem gratuita, alimentação gratuita e uma bolsa especial em dinheiro, além de tudo isso. Infelizmente, isso também vem com atividades de relações públicas que ele deve fazer em nome da escola. São coisas como participar de eventos com outras escolas. Ainda é muito incrível, mas Eftel não pode deixar de se sentir mais como um mascote da escola do que um aluno. Isso é exatamente o oposto do que ele queria. Tudo o que Eftel queria era usar a biblioteca da escola e suas outras instalações sem chamar atenção. Ele também esperava encontrar algum tipo de avanço em relação à aptidão mágica. Essa era sua vida escolar ideal, mas não parece que ele a terá. Agora que ele foi escolhido como representante da escola, ele não acha que pode recusar. Nesse momento, Eftel avista Merlin e fica absolutamente chocada ao correr para se esconder. Ela cresceu tanto, mas não há dúvida de que é ela. Eftel está preocupado porque, embora ele possa ser jovem agora, ele ainda se parece com o que era em sua vida passada. Merlin o conhece bem o suficiente dessa vida antiga, então ela seria capaz de reconhecê-lo imediatamente. A Ethel sabe que não pode encontrá-la aqui porque as coisas ficarão muito ruins se as pessoas descobrirem que ele é a Ethel reencarnado. Ele simplesmente diz a Anastasia que eles devem se apressar e olhar o resto da escola, então eles saem. Nesse momento, Merlin sente que Eftel está por perto, mas não há ninguém por perto. Ela se lembra de que não há como ele estar aqui, mas avista nosso herói. Ela tenta detê-lo, mas Eftel simplesmente a ignora. Merlin só pode se perguntar quem é esse garoto, e ela eventualmente o confronta. Merlin tem algumas perguntas para ele, e Eftel se pergunta o que deve fazer. Merlin vai direto ao ponto e pergunta a Eftel se ele é parente do Imperador Relâmpago. Eftel esperava que ela sentisse algo, mas ele não quer que as coisas saiam do controle. Se saírem, a escola pode se recusar a admiti-lo, então ele não conta nada a Merlin. Ele finge não saber do que ela está falando e sai para comer com Anastasia. No almoço, Anastasia revela que nem reconheceu Merlin, que é sua parente. Ela fica envergonhada de admitir que nunca conheceu antes. No entanto, ela sabe que Merlin é filha do Rei Demônio. Seus parentes disseram a ela que o chefe de seu clã de 10 gerações atrás era o Rei Demônio. 10 gerações é muito tempo, então Eftel percebe que Anastasia tem pouca relação com Merlin. Isso explica por que elas não se parecem muito. Ainda assim, Eftel não consegue entender por que Merlin está aqui. Ela deveria estar dirigindo a Academia de Magia Altena, e isso é bem longe. Mais tarde, todos os novos alunos são bem-vindos à Academia de Magia Crone. O diretor espera que todos interajam uns com os outros para que possam seguir o caminho da magia juntos. Ele então anuncia que trouxeram alguém de uma espécie completamente diferente. É Merlin, a reitora da Academia de Magia Altena. Todos ficam maravilhados, e Eftel percebe que ela está apenas ali como convidada. Merlin se apresenta como uma colega viajante no caminho da magia. Ela começa seu discurso dando as boas-vindas aos alunos, então Eftel fica aliviado. Ele estava preocupado que ela acabasse sendo professora aqui, mas não é o caso. Nesse momento, o nome de Eftel é chamado para fazer um discurso, já que ele é um representante de elite especial. Merlin fica chocado ao ouvir o nome dele, e Eftel fica na frente de todos. Ele percebe o quão ruim as coisas vão ficar porque Merlin ficará realmente desconfiada dele agora depois de ouvir seu nome. Até os alunos cochicham sobre ele, já que ele é o aluno especial que tirou a maior nota de todos os tempos na prova escrita. Eles falam sobre como ele nocauteou todo mundo no primeiro teste, e Eftel só espera que Merlin não ouça. Nosso herói está aterrorizado, pois Merlin o encara com fúria. Depois, Eftel é cercado por garotas ansiosas para saber mais sobre ele. Merlin as interrompe enquanto apresenta alguns papéis ao nosso herói, e todas as garotas fogem aterrorizadas. Merlin revela que aprendeu muito sobre ele, e ele confirma que seu nome é Ethel. Ethel não pode deixar de notar que Merlin está muito mais assustador agora. Merlin vai direto ao ponto ao perguntar se ele está familiarizado com o conceito de reencarnação.
Ethel está muito nervoso agora, pois se lembra que Merlin sempre foi muito esperta. Ele finge não ter ideia do que é reencarnação, mas Merlin continua. Ela viu os resultados do teste dele, e ele teve uma pontuação como se fosse um dos 4 imperadores que decidiram entrar na escola por diversão. O que é ainda mais estranho é que a maioria da equipe pôde dizer que suas respostas estavam certas, mas não conseguiram entender o processo que ele usou para resolvê-las. Ela diz que a razão é porque as respostas de Eftol são baseadas em teorias mágicas de 400 anos atrás. Ela exige uma explicação, mas Eftol nem percebeu isso. Os problemas eram tão simples para ele que ele nem pensou na diferença de tempo. Enquanto ele está pensativo, Merlin diz que ele é como alguém muito querido por ela. Ela se desculpa com nosso herói porque se empolga ao falar de seu antigo professor. Ela admite que a reencarnação pode ser um exagero, mas tem certeza de que Eftol deve ter uma relação especial com o lendário Imperador Relâmpago. Eftol fugiu dela mais cedo, então, qualquer que seja a relação, significa que ele não queria falar com ela. Ela diz que acredita que Eftel está escondendo algo que ele não quer que ela saiba. No fundo, Eftel realmente gostaria de dizer a verdade a ela porque isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Infelizmente, ele não pode fazer isso, então ele fica quieto. Os outros alunos não podem deixar de fofocar enquanto se perguntam se Merlin conhece Eftel. Eftel odeia toda essa atenção porque tudo o que ele quer é estudar magia. Ele tem uma ideia, então diz a Merlin que Eftel na verdade teve um amante secreto. Merlin fica chocada, e Eftel pensa em como ele apenas lhe dará essa história que ela quer ouvir. Ele explica que o Imperador Relâmpago estava secretamente apaixonado por uma mulher. O filho que eles tiveram juntos foi mantido em segredo do mundo. Sua aptidão mágica era incrível, e o Imperador Relâmpago secretamente lhe ensinou tudo o que sabia. O menino foi mantido em uma vila secreta, longe de olhares curiosos. Ele então passou a vida naquele lugar isolado, praticando magia sozinho. Merlin se recusa a acreditar nisso porque Eftol nunca lhe contou. Eftol prova que sabe tudo sobre o Imperador Relâmpago, dizendo que Eftol faleceu em desespero após descobrir que não tinha aptidão mágica. Merlin fica pega de surpresa porque isso foi mantido em segredo do público porque prejudicaria a imagem dos 4 imperadores. Ela aponta que outros podem ouvi-los, então ele não deveria dizer esses segredos em público. No entanto, isso prova a ela que Eftel realmente é quem ele diz ser. Eftel declara que ele é na verdade Eftel o 13º. No fundo, ele se desculpa com ela porque não tem escolha a não ser mentir. Merlin finalmente aceita sua história, mas se sente mal por não ter sido informada de algo tão importante. No entanto, ela está animada para ver qual deles é o verdadeiro. Ela aponta que o clã de Eftel não é o único a seguir o caminho que Eftel traçou. Eles não são os únicos a se esforçar para se tornarem os mais fortes, e não os únicos que continuaram praticando sua magia. Eftel percebe que ela está certa porque ela tem praticado por 400 anos inteiros. Ela então menciona como representante especial participará das batalhas simuladas desta tarde. Ela se pergunta se, durante uma das batalhas, Eftel gostaria de comparar sua magia com a dela. Eftel fica chocado porque se o fizer, ele definitivamente se destacará. Ele sabe que pode simplesmente recusar, mas é impulsionado por um sentimento muito mais forte. Ele está ansioso para testar a si mesmo e a Merlin ao mesmo tempo, então nosso herói aceita seu desafio. Ele está ansioso para ver o que Merlin tem feito nesses últimos 400 anos. À medida que a batalha simulada de Aftel com Merlin se aproxima, toda a academia fala sobre isso. Aftel é um representante especial, mas eles sabem que ele ainda não pode vencer Merlin. Aprendemos que este evento foi criado para que os alunos pudessem lutar contra os professores para deixar clara a diferença de poder entre eles. Aftel diz que aceitou a oferta de Merlin porque queria muito ver o que sua aluna tem feito nos últimos 400 anos. A batalha simulada está prestes a começar, e toda a multidão mal pode esperar para ver que tipo de magia Merlin usará. Aftel diz que gostaria de começar com um teste de suas habilidades, então Merlin diz a ele para mostrar o que ele tem. Nosso herói começa com um ataque de fogo, e Merlin fica imediatamente chocada. Eftel acabou de usar uma explosão de clarão de nível 6 sem encantamento, e causa dano massivo. Toda a multidão assiste maravilhada, e Merlin percebe que estava subestimando ele. Ela apaga as chamas, e agora Eftel é quem fica impressionado. Merlin bloqueou seu ataque instantaneamente com um feitiço de parede perfeita de nível 7. Merlin parabeniza nosso herói por usar um feitiço de nível 6 em tão tenra idade. Ela determina que talvez tenha que acreditar na história de Eftol afinal. Isso faria de Eftol o 13º de seu clã, mas Merlin o lembra que ela foi a aluna favorita do Eftol original. Ela usa uma explosão de clarão de nível 6, então Eftol a bloqueia com o feitiço que ela acabou de usar. É a parede perfeita de nível 7, e Merlin se pergunta o que ele pensa sobre o ataque dela. Aftel está muito orgulhoso ao pensar que não vê um feitiço de nível 6 com essa habilidade desde que foi reencarnado. A Merlin não gosta do jeito que ele sorri em batalha, então ela sobe aos céus. Aftel é pego de surpresa, pois já está preparando o próximo ataque. É outro clarão, e cobre nosso herói em chamas. A multidão está chocada, e Merlin diz que normalmente leva tempo para reconstruir um feitiço poderoso.
No entanto, se você realmente aprender os caminhos do seu mestre, o Imperador do Trovão pode usar magia de alto nível várias vezes sem encantamento. Nesse exato momento, Merlin fica chocada, pois Eftel diz que já sabe. Ele revela que também tem um feitiço pronto, e usa seu gelo maligno de nível 7. Merlin fica sem palavras, pois Eftel preparou um feitiço de gelo, sabendo que ela usaria um de fogo. Eftel segue isso com seu titã de gelo de nível 7. Ele pensa em como as habilidades de sem encantamento e lançamento em cadeia que Merlin está usando são coisas que ele criou para poder igualar os outros imperadores. Aftel lança o ataque, e Merlin não acredita que ele o criou tão rapidamente depois de usar o gelo maligno. Aftel está ansioso para ver quanto tempo ela consegue acompanhá-lo, e ela mal consegue bloquear o ataque. Aftel acredita a velocidade dela, mas diz que é hora de acelerar. Ele desencadeia uma barragem de ataques de gelo, e Merlin o chama de pirralho por lançar feitiços de nível 7 em cadeia. Ela se defende bem, então Heftal tenta um ataque maior. Merlin percebe que a magia deste feitiço é mais refinada que as outras, então ela se pergunta se Heftal está testando-a. Ela se recusa a ser subestimada, então tenta bloquear isso também. Não é fácil, e ela pensa em como seu feitiço de nível 7 é igualmente poderoso. O ataque está começando a quebrar seu escudo, e ela não acredita que está empurrando para trás. Aftol aponta que seu lançamento foi imperfeito. Ele explica que se a pureza mágica for a mesma, ela não conseguirá bloquear seu ataque de gelo. Ela manda ele calar a boca, mas então percebe algo. A maneira como ele aponta suas falhas, mesmo no meio da batalha, não é um insulto. É mais como se ele estivesse tentando corrigir seus erros da mesma forma que Eftel fazia. Merlin se recusa a desistir, então usa Multicast para criar duas muralhas perfeitas de nível 7 ao mesmo tempo. Até Evan fica impressionado, pois multicast em dois feitiços de nível 7 não é tarefa fácil. Multicast significa focar sua mente em acumular mana, mas Eftel tem um aviso. Ele diz que seus ancestrais deveriam ter ensinado a ela a não tirar os olhos do inimigo quando faz isso. Ele vai atacar, mas Merlin diz que ele ensinou sim. Ela usa um feitiço de teletransporte de nível 8 e contra-ataca um ataque do herói. Eftel é completamente engolido pelas chamas, e toda a multidão fica em silêncio. Eles temem que a vida de Eftel tenha acabado, mas Merlin sabe melhor. Ela percebe que mesmo com um feitiço incrível que acabou de usar, ela não consegue vencer Eftel. Ele está atrás dela, e explica que previu seu movimento. Ele sabia que ela o atacaria por trás, então ele também preparou um feitiço de teletransporte. Merlin ri porque Eftel usa os mesmos feitiços que sua antiga professora usava. Perder para alguém com as mesmas técnicas e o mesmo nome é simplesmente hilário para ela. Eftel se parece tanto com sua antiga professora que a deixa nostálgica, e ela não consegue deixar de sorrir. Merlin vê que a luta está acabando, então ela tem uma proposta. Ela usará seu feitiço secreto mais poderoso para acabar com esta luta, mas se Eftel conseguir suportá-lo, ela admitirá a derrota. Aftel fica chocado no início, mas fica feliz em ver que ela não está desistindo. Ele concorda com os termos, então Merlin usa seu martelo de Thor de nível 8. Aftel fica surpreso porque o martelo de Thor não é tão impressionante. Merlin percebe que ele está subestimando o feitiço, então ela começa o ataque. Aftel admite que a magia é refinada, mas ainda é apenas um martelo de Thor normal. Ele não consegue entender o que há de tão bom nisso, mas então percebe que ela está usando multicast em cada mão. Ele mal consegue desviar de outro golpe, e determina que multicast é seu feitiço secreto. Ele tem certeza de que pode se defender disso também, mas fica chocado quando ela usa multicast na perna também. É um triple multicast, e Eftel tem que fazer tudo o que puder para evitar seus ataques. Nesse momento ele vê que ela agora está usando multicast na outra perna também. Isso significa que ela está quadcast um feitiço de nível 8, e ele não poderia estar mais orgulhoso. Isso é inédito, e ele não acredita que essa seja a técnica secreta de Merlin. Enquanto ela ascende aos céus, Ethel não consegue deixar de se divertir. Merlin é realmente incrível, e ela grita enquanto reúne todo o seu poder. Ethel pensa que mesmo em suas vidas passadas, ele nunca viu algo tão incrível. Ele declara que é por isso que Merlin é sua aluna favorita, e pensa em seu passado. É muito óbvio para ele agora que Merlin tem trabalhado duro nesses últimos 400 anos. Ele determina que terá que responder aos seus 400 anos com toda a sua força. Ele terá que usar seu feitiço Eftel de nível 10 como o Imperador do Trovão. Merlin libera toda a força de seu ataque, e Eftel pensa em como é maravilhoso ver sua aluna crescer. Ele contra-ataca usando seu Eftel de nível 10 ao mesmo tempo. A luz de seu poder é cegante, e cobre todo o estádio. Merlin está incrédula porque essa explosão de relâmpagos impossivelmente poderosa é forte o suficiente para absorver seu martelo de Thor. Ela luta para compreender o que está acontecendo porque a única explicação para isso deveria ser impossível. No entanto, ao olhar para Eftel, ela começa a acreditar que pode ser verdade. A única pessoa que poderia fazer algo assim é sua professora. Enquanto o ataque continua a aumentar, Eftel choca a todos cancelando seu feitiço. Todos ficam de boca aberta, sem acreditar no que acabaram de ver. Aquele foi o ataque mais incrível que eles já viram, e nenhuma palavra poderia descrevê-lo. Merlin pousa no chão e tenta processar o que está acontecendo.
Ethel simplesmente cancelou seu feitiço e devolveu o raio para a atmosfera. Ela percebe que não há chance de ele ser apenas o filho secreto do Imperador do Trovão. Sua habilidade incrível e sua capacidade de prever o que seu inimigo fará só podem significar uma coisa. Como se isso não fosse evidência suficiente, só existe uma pessoa que poderia usar um feitiço Eiffel de nível 10. Merlin tem mais certeza do que nunca de que nossa heroína é sua professora renascida. Merlin vai direto e conta isso a Eiffel, então ele não pode negar. Ele presumiu que ela teria descoberto, especialmente depois do que acabaram de passar. Ele diz que o feitiço secreto de Merlin realmente o chocou, então ele esqueceu de manter seu segredo. Ele dá um tapinha na cabeça dela e a elogia por ter trabalhado duro nos últimos 400 anos. Ele está impressionado, e Merlin não consegue deixar de ficar emocionada. Eftel está vivo, então Merlin diz que poder ouvir suas palavras novamente faz com que esses últimos 400 anos valham a pena. Nesse momento, Anastasia corre para o lado de Eftel e se apresenta a Merlin. Ela veio avisar Eftel que a multidão está enlouquecendo depois de ver o que ele fez. Toda a multidão está correndo em direção a Eftel porque eles querem aprender com ele. Todos querem que ele se torne um professor nesta escola. Merlin se pergunta por que ele veio para esta escola, então ele explica que queria estudar magia como aluno. Merlin determina que eles precisam sair daqui, então Eftel pergunta para onde eles estão indo. Ela não diz e o leva de qualquer maneira. Merlin o leva para sua antiga mansão e ele não acredita que ela a tem cuidado por 400 anos. Merlin diz a ele para esperar aqui enquanto ela vai terminar alguns papéis. Nosso herói pergunta o que ela quer dizer, então ela explica seu plano. Ela apresentará papéis dizendo que Eftolin e Anastasia são seus filhos adotivos e aprendizes. Dessa forma, eles poderão usar as instalações da academia a qualquer hora que quiserem. Merlin não poderia estar mais animada porque ela nunca pensou que poderia frequentar a escola com Eftol. Eftol ainda está confuso, então ela explica mais. Ela declara que usará sua autoridade como chefe da Academia de Magia de Altina para permitir que Eftol se matricule lá imediatamente. Eftol fica sem palavras porque, dessa forma, ele poderá buscar magia o quanto quiser como estudante. Ninguém o incomodará e ele não terá preocupações. Isso é especialmente verdade, já que Merlin conhece seu segredo, e ela poderá ajudá-lo a mantê-lo. Aftel não poderia estar mais feliz, então ele agradece a Merlin e aceita sua oferta. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.